tarde. Damos início à sessão solene de colação de grau dos concluintes do primeiro período letivo de 2024 do curso de graduação em farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. Por gentileza, pedimos que todos fiquem em pé para receber os integrantes da mesa dessa solenidade. Professor Dr. Jörg Koberg, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, professor homenageado da turma de formandos. Neste ato, representando a magnífica professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles, presidente dessa sessão solene. Professor Dr. Paulo César Gomes Rosa, coordenador do curso de graduação em farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas. Professora doutora Laura de Oliveira Nascimento, mestre da Professora doutora Priscila Gava Mazzola, paraninfa da turma de formandos. Com a palavra, o professor Dr. Jörg Koberg, presidente desta sessão solene de outorga de grau e professor homenageado da turma de formandos, neste ato representando o magnífico reitor, professor Dr. Antônio José de Almeida Meireles. Boa tarde a todos. Como diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp,
e nesse ato representando o magnífico reitor, professor Antônio José de Almeida Meirelles, declaro aberta essa sessão solene de outorga de grau aos concluintes do curso de graduação em farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp do primeiro turno letivo de 2024. Cumprimento o coordenador da graduação, professor Paulo Rosa, a paraninfa da turma, professora Priscila Gava Mazola, a patronese da turma dos formandos, professor Laura de Oliveira Nascimento, a delegada regional adjunta da seccional de Campinas do CRF do Estado de São Paulo, farmacêutica doutora Lilian Cristina Fagan. A funcionária homenageada Luísa Gomes de Campos Nascimento, demais professores, funcionários, alunos, familiares, convidados aqui presentes. Tem mais uma coisa aqui. Solicito a mestre de cerimônias que dê continuidade aos trabalhos. Solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
convidamos a aluna Juliana Ayumi Hirokawa para proferir o juramento. Prometo que, ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozam para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Cumpre o prometido em teu juramento, procura-o e transmita somente a verdade, obedecendo aos padrões éticos e morais da tua profissão. Receba esse símbolo que te concede o grau de farmacêutica pela Unicamp. Neste momento, procederemos à entrega dos diplomas. Ana Elide Oliveira Custódio Catarina Augusta de Almeida Pimentel.
como diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, nesse ato, representando o magnífico reitor, concedo-te o grau de farmacêutica pela Universidade Estadual de Campinas. Consideram-se com o grau colado os formandos de agora diante farmacêuticos presentes nessa sessão solene. Parabéns. Os alunos podem colocar o capelo. Convidamos os oradores da turma, agora farmacêuticos, João Gabriel Mendes Rocha e Catarina Augusta de Almeida Pimentel, para proferirem algumas palavras em nome dos novos farmacêuticos. Boa tarde a todos. Gostaríamos primeiramente de cumprimentar os membros da mesa que estão aqui com a gente hoje, os colegas de turma, familiares e demais convidados aqui presentes. Também gostaríamos de agradecer os colegas de turma por nos terem escolhido para representá-los nesse momento tão especial. Muito obrigada. Hoje é um dia de celebração. Finalmente, após todos esses anos estudando e nos dedicando, concluímos um dos inúmeros ciclos que iremos ter em nossas vidas. Saímos agora dos status de estudante para profissionais. Eu espero que todos nós estejamos preparados para o fim da meia entrada em todos os eventos e começar a pagar inteira por pelo menos mais uns 35 anos. Então, eu posso falar que quando o meu nome saiu na lista de aprovados, eu soube que era o início de uma nova fase na minha vida. Eu tive que me mudar de cidade, eu conheci muita gente nova, eu construí grande parte do meu caráter na Unicamp. Foram anos indo do Instituto de Química para o Instituto de Biologia, para a Faculdade de Ciências Médicas e, por fim, para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Foi muita correria no sol de Campinas para chegar na hora das aulas, depois do almoço, tudo correndo. E, meu Deus, quando eu voltei hoje, eu percebi que lugar quente que é Campinas. Foi muito esforço para acordar cedo nas sextas-feiras, depois das festas, que são na quinta. Foi muitas idas às bibliotecas para aproveitar o ar-condicionado, sim, mas também para ler os livros de biologia celular, fisiologia, farmacologia, a química orgânica, que a gente fez 3, e assim que a gente fez a terceira, a FCF retirou a última. Então, eu não consigo imaginar o porquê. Mas tudo isso para concluir um sonho. O sonho de realizar um dos cursos mais concorridos da Universidade Pública Unicamp. A universidade pública, gratuita e de qualidade, era um sonho a ser alcançado e ainda bem que conseguimos. A Unicamp é um espaço de inclusão e diversidade e o nosso estudo nos proporcionou o conhecimento necessário para sermos farmacêuticos e farmacêuticas. E o ambiente em que estudamos colaborou para pensarmos criticamente, exercer nossa profissão com ética e responsabilidade. Ter acesso e oportunidade de ingressar e estudar em uma universidade pública é um privilégio. Por isso, o conhecimento e a visão crítica que construímos até aqui, ao longo de anos, devem ser usados como ferramenta de transformação ativa. Como bem resume Nise da Silveira, psiquiatra brasileira, há 10 mil modos de pertencer à vida e de lutarmos pela sua época. Devolver para a comunidade o nosso conhecimento é uma obrigação e é a forma de pertencermos ativamente à nossa época, onde lutamos cada vez mais pela construção de uma sociedade justa e igualitária. Uma grande parte da nossa graduação se encontrou no meio de uma pandemia, a pandemia de Covid-19, e eu não podia deixar de falar dela. A FCF se adaptou rapidamente a esse novo período e com o lockdown a gente começou a ter as aulas online. Mas era o início de um período terrível, com muitas fake news sobre vacina e medicamentos, sendo muito pior para nós da área da saúde. Eu acho que aconteceu a pior coisa para um estudante de farmácia. A gente teve que assistir a aula prática no YouTube. Então, isso foi muito ruim. Tirando todos os clichês que a pandemia nos fez pessoas melhores, eu acredito que ao menos ela nos fez perceber da importância que é um profissional da saúde competente e atualizado, que sabe buscar das informações verdadeiras e de qualidade. A
A educação científica que aprendemos aqui é inestimável e hoje nós somos farmacêuticos e farmacêuticas que valorizam o conhecimento e a pesquisa. E eu espero de verdade que a gente possa colaborar para um Brasil melhor. Colegas de turma. Colegas de turma, entramos com expectativas e sonhos diferentes das que temos agora, pois nos tornamos pessoas completamente diferentes ao longo da faculdade. Alguns chegaram com a certeza do caminho profissional que queria seguir e estão nele. Outros descobriram sua trajetória profissional durante a faculdade. E outros entraram com a certeza de que seguiria por uma área, mas mudou completamente de caminho. Quem diria? Pouco tempo atrás, estávamos comemorando a nossa aprovação no vestibular da Unicamp e hoje estamos aqui recebendo os nossos diplomas. Nós conseguimos, mas durante essa jornada contamos com a ajuda de muitas pessoas importantes, no qual gostaria de fazer um agradecimento especial, começando pelos nossos professores e profissionais da FCF que nos acompanharam e nos orientaram neste processo e que impactaram na formação do nosso caráter profissional. Aos nossos colegas de turma, principalmente aqueles que se tornaram grandes amizades e cresceram junto com a gente nesses anos da faculdade. E, por fim, agradecer aos nossos familiares, tanto aqueles que estão presentes hoje e aqueles também que não conseguiram estar por algum motivo, mas que nos incentivaram e apoiaram durante toda a nossa formação. Hoje, nos despedimos do nosso curso e da nossa instituição com sentimento de gratidão. Parabéns a todos nós, formandos, por alcançarmos este marco significativo. Que nossas vidas profissionais sejam repletas de sucesso, felicidade e realizações, refletindo o esforço e a dedicação que nos trouxeram até aqui. Muito obrigada. Convidamos o professor homenageado da turma, professor Dr. Jorg Kobart, para dirigir sua mensagem aos novos farmacêuticos. Boa tarde a todos, familiares, queridos alunos. Então, primeiramente, queria agradecer a vocês de me escolher como professor homenageado. Me sinto muito honrado, é muito legal isso, pela segunda vez. E isso realmente significa extremamente muito para mim. Aí eu fiquei me perguntando assim, né, por que escolhe uma pessoa como professor homenageado? Será que é por a pessoa ser do jeito que está, ou por causa da matéria que eu dei para vocês, né? Ou talvez um pouco ambos, né? Então, lembrando aqui ou explicando para os pais que eu dei para vocês biologia molecular, né? Que de fato é minha área de formação e atuação também. Então, uma disciplina onde a gente fala sobre DNA, proteínas, biofármacos e tudo mais. Então, dei biologia molecular também nesse primeiro semestre agora. Aí tinha um caso que um aluno da disciplina me procurou e falou, eu queria fazer iniciação científica com você. Falei, legal, vamos conversar e tudo mais. Aí a gente conversou, aí eu perguntei a ele, por que você quer fazer iniciação comigo? Eu gosto muito da disciplina de biologia molecular, eu achei que você é uma pessoa muito carismática na sala de aula. Eu falei, nossa, me senti lisonjeado, né? E claro que eu aceitei ele como aluno, mas você vê, né, como fácil a gente é corrompível, né? Mas assim, é só um exemplo, né? Então essa seria a parte, talvez, que vocês também pensaram, né? de homenagear eu, talvez, uma parte dessa resposta. E também pensei, talvez, vocês também gostaram bastante da disciplina de biologia molecular. Então, apesar que isso é uma disciplina bastante biológica, né, eu tentei passar para vocês que é uma área muito importante para farmacêutico também, né. Então, aí tem uma certa hipótese, ou uma ideia que talvez nós estamos numa fase no mundo assim onde os fármacos cada vez mais ficam mais biológicos ou mais fisiológicos em comparação com o passado, né? Porque a gente vê agora, né, durante a pandemia tivemos as vacinas,
As vacinas fazem que nosso próprio corpo responde ao vírus e combate a doença. Então, esse seria um exemplo de um biofármaco, certo? Mas eu acho, em geral, cada vez mais os fármacos que atualmente são lançados são anticorpos, biofármacos. Então, a gente vê esse efeito, né, de a ciência estudar cada vez mais como o nosso próprio corpo combate as doenças, se cura das doenças e, espelhado nisso, fazendo esses novos fármacos, né, que são os biofármacos, em vez dos tradicionais, que continuarão também sempre, mas eles são compostos exteriores, né, de plantas, de origem de animais ou de plantas, mas são externos, né? Então, esses biofármacos têm essa característica de serem mais endógenos da gente. Bom, então era mais ou menos essa parte que eu pensei falar para vocês. Então, talvez esse conjunto da minha pessoa e do interesse de vocês na disciplina motivou vocês de me homenagear. Então, me sinto muito honrado. Mais uma vez, muito obrigado. E agora, desejo muito sucesso para vocês, né? Vocês se formaram. Espero que alguns de vocês continuem com a gente, né, na pós-graduação, ou continuam atuando aí na área. Agora vocês podem aplicar todo esse conhecimento que vocês adquiriram, né? Mas também dizer para vocês que a Unicamp, a FCF, é a casa de vocês, continua sendo a casa, né? Então, volta ver a gente, visitar a gente, manter o contato, volta depois de fazer estágio, mais experiências nas empresas, fazem um mestrado, doutorado com a gente. Parabéns para vocês. Obrigado. Convidamos a paraninfa da turma, professora doutora Priscila Gava Mazzola, para dirigir sua homenagem aos novos farmacêuticos. Boa tarde a todos. Cumprimento o professor Jörg Kobark, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e através dele os colegas com quem tenho a honra de compartilhar essa mesa hoje. Cumprimento os familiares, amigos e convidados que compareceram a essa celebração e também a quem estiver nos acompanhando pelo canal da FCF, que essa cerimônia está sendo transmitida. Cumprimento a equipe da FCF aqui presente e que tornam essa cerimônia possível, em especial os secretários da graduação, a equipe de TI e a nossa mestre de cerimônias, estreante, Patrícia. Cumprimento também os demais funcionários, técnicos administrativos, professores, sem os quais o nosso trabalho diário não é viável. E o nosso trabalho principal é devolver farmacêuticos para a sociedade, né? E o meu mais caloroso boa tarde, cheio de orgulho e felicidade, aos meus novos colegas farmacêuticos. É uma honra ter sido escolhida paraninfa dessa turma. Ser paraninfa é como ser madrinha de vocês. E por isso eu pensei muito sobre como eu gostaria de me dirigir a vocês nesse momento tão especial. Decidi trazer para o meu discurso, então, algumas figuras especiais, que certamente acompanharam todos vocês durante o nosso curso. Eu estou falando das nossas emoções, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade, o tédio, a vergonha e a nostalgia. A alegria esteve presente quando vocês finalmente entenderam aquele conceito complicado de farmacocinética, ou quando acertaram em cheio uma formulação de gel na prática de farmacotécnica ou de tecnologia farmacêutica. A alegria também deu as caras nas festas, nos intervalos com os amigos e, claro, agora, enquanto vocês celebram essa conquista tão grande. Hoje é um dia de pura alegria e espero que ela continue a iluminar o caminho de vocês daqui para frente. Mas como nem tudo são flores, vamos falar também da tristeza. Ela apareceu nas reprovações, em dias que parecia impossível equilibrar o estágio, as provas, a vida pessoal. E a tristeza bateu forte nas noites de estudos intermináveis e quando tudo o que vocês queriam era uma pausa. Mas a tristeza tem seu valor também. Ela nos ajuda a ser mais humanos, nos conecta com os próximos e nos ensina o valor da empatia. Aí vem o medo, nosso velho companheiro. Ele esteve com vocês antes das provas mais difíceis, nas apresentações de seminários, e quem sabe até agora pensando, será que eu vou tropeçar indo buscar meu diploma?
Mas o medo, apesar de desconfortável, ele é útil. Ele nos prepara para os desafios, nos faz estudar um pouquinho mais, revisar aquela fórmula ou repensar uma dosagem. O medo traz prudência, e a prudência é essencial na nossa vida profissional. Agora, a ansiedade. Ai, a ansiedade, né, gente? Ela esteve presente desde sempre. Desde antes do primeiro dia de aula, no vestibular, na lista dos aprovados. Lembro daquele frio na barriga das primeiras provas? Ou quando o professor falava, semana que vem tem seminário. E é claro que ela aparecia quando vocês tiveram que equilibrar a iniciação científica, a dedicação às entidades, as provas, as inúmeras voltas para casa. Mas, apesar de tudo isso, a ansiedade também tem um papel. Ela nos ensina a planejar, nos mantém focados e também nos impulsiona a entregar nosso melhor. Falando das emoções, vamos falar do tédio. O tédio faz parte, né? Aquele sentimento que surge nas aulas longas, principalmente se for depois do almoço, temperatura agradável de Campinas. O tédio está lá, né, de olho. Mas, de alguma forma, vocês conseguiram driblar essa emoção e seguir adiante, porque, no fundo, vocês sabiam que era necessário para chegar até aqui. A vergonha aparece nos momentos mais inesperados. Quem nunca teve aquele branco na hora do seminário, ou confundiu os termos na hora de explicar um conceito simples? Ou quando um experimento deu errado, tudo parecia uma catástrofe. A vergonha nos lembra que somos falíveis, mas também que é a partir dos erros que aprendemos as maiores lições. E, no final, os erros são boas histórias para contar. Por fim, a nostalgia. Essa emoção já começa a fazer morada nos nossos corações. Hoje, enquanto comemoram, também se lembram dos primeiros dias de aula, dos amigos que fizeram ao longo dessa jornada, das noites de estudo em grupo e até mesmo das provas difíceis, que agora são só memórias distantes. A nostalgia é doce e ela nos faz perceber que, apesar dos altos e baixos, valeu a pena, como vocês estão aqui se sentindo hoje. Então, queridos formandos, cada uma dessas emoções faz parte da jornada de vocês. E o segredo talvez seja não evitar as emoções, mas aprender a lidar com cada uma delas e aprender a usá-las a nosso favor. Vocês estão prontos para os próximos capítulos dessa aventura. Que a alegria esteja sempre ao lado de vocês, que a tristeza os lembre da importância da empatia, que o medo mantenha a prudência, que a ansiedade os impulsione a planejar e que o tédio nunca os impeça de seguir em frente. Que a vergonha se transforme em resiliência e que a nostalgia os lembre para sempre das boas lembranças dessa etapa inesquecível. E que ela os traga de volta para cá, seja para um café, para pós-graduação ou como colegas professores, quem sabe. Parabéns, queridos, sejam felizes. O mundo espera por vocês com todas as emoções que vierem. Convidamos a patronesse da turma, professora doutora Laura de Oliveira Nascimento, para dirigir sua mensagem aos novos farmacêuticos. Boa tarde a todos os familiares, os colegas, os não mais alunos, né? Alguns daqui a pouco voltarão a ser, mas agora os farmacêuticos. Apesar do meu discurso pronto aqui, o João falando, eu achei muito interessante que ele falou que aqui a faculdade moldou o caráter dele. Mas sem vocês, pais, mães, amigos, sem a rede de apoio desses alunos que chegaram já tão fantásticos para nós, eles fizeram muito mais que a gente, João. Então, parabéns e obrigada por terem nos fornecido esse material incrível de trabalho. E a gente talvez tenha acontecido de moldar alguns galhos, né? Como se fosse um bonsai, mas vocês já vieram prontos. Vocês foram se descobrindo na faculdade. Então, quando eu pensei em vocês, da mesma profissão e hoje se formando no mesmo dia, mas tão diversos, me veio à mente química, João, não orgânica no caso, tá? Mas a alotropia, que são as formas diferentes que um mesmo elemento pode tomar. Os diamantes, por exemplo, com seus átomos de carbono totalmente interconectados, mostram um brilho encantador. Sem espaço interno, praticamente, de dureza quase indestrutível. É fio que corta material sem titubear.
Figura, então, de brilho, resistência e raridade. Quanto mais lapidado, maior o valor. Quem não quer ser um diamante lapidado? Eu, no caso. Euzinho, aqui. Por quê? Porque eu prefiro ser grafite, de folhas de carbono que deslizam umas sobre as outras, permitindo desenhos maravilhosos e histórias incríveis a pousarem no papel, apesar de eu desenhar bem mal. Assim, o grafite se molda à história, ao contorno, seja para um manifesto ou uma demonstração de amor. Seu brilho não é relevante, mas a sua necessidade é pungente. É fato que todo o seu trabalho pode ser apagado, mas a vida é breve e o depois incerto. Há certamente quem prefira ser diamante, ou ainda carvão. O carvão, apesar de tanto sujar, se ativado, é capaz de purificar. Apesar de ser comum e desorganizado, estruturalmente falando, é essencial para purificar águas e possibilitar nossa vida urbana. Bom, se o carbono pode assumir tantas formas, imaginem vocês, que tem tantos outros átomos por aí. Então, queridos alunos, que são carvão, grafite, diamante, talvez até algum fulereno por aí, se permitam ser vocês e seguir o caminho de farmacêutico com ética, justiça, inclusão, democracia e respeito aos outros. Mas a sua própria essência também. E a cada vez que quiserem transformação, no lado do conhecimento, ou mesmo um bate-papo para entender a sua essência nesse mundo, nós estaremos aqui. Obrigada imensamente por me escolherem como alguém que foi importante no caminho de vocês. Não fiz muito uma reflexão profunda do porquê eu só aceito de bom grado nesse momento. E nesse dia de celebração e do ponto de vida de vocês de união. Muito obrigada. Convidamos o coordenador do curso de graduação, professor Dr. Paulo César Pires Rosa, para dirigir sua mensagem aos novos farmacêuticos. Boa tarde a todos. Eu venho aqui em nome da coordenação do curso agradecer inicialmente aos funcionários que participam dessa celebração, que puderam montar para a gente essa toda a estrutura, né? O pessoal do som, o pessoal de Adriana, Marcelo, que estavam à frente também. Parabenizo também a Luísa por ser escolhida. Não também deixando de falar das coordenações que vocês passaram, né? Professora Priscila e Laura, agradeço também o trabalho delas. Depois a professora Karina e Daniel, depois a professora Wanda e eu como associado, e agora eu na coordenação com o professor Rodrigo. Então, para nós é muito importante este momento em que nós conseguimos formar mais uma turma, mais os alunos que agora farmacêuticos, colegas nossos, né, estarão aí no mercado farmacêutico, seja ele uma indústria farmacêutica, numa drogaria, no hospital, sem falar das demais atividades, divulgando a nossa faculdade. Então, é um momento muito importante para nós como faculdade também. Eu participei nos últimos dias de um treinamento que fala sobre vidas marcadas pelo amor, pelo acolhimento e pela esperança, que eu queria compartilhar uma parte deles com vocês. Em um mundo cada vez mais carente de valores humanos e espirituais, como o amor, a empatia e a esperança, é fundamental questionar quais marcas estamos deixando nas pessoas que passam por nossas instituições. E aí me fez pensar qual marca será que a Unicamp, como um todo, o nosso curso de farmácia, as nossas áreas de pesquisa, extensão, no futuro, a pós-graduação para alguns de vocês, vão deixar marcas em vocês, né? E quais as marcas que vocês estão deixando na Unicamp? Nas atividades, na disposição como alunos, né? Nas entidades estudantis que vocês participaram
Eu acho que tudo isso é importante na formação de alunos, né? Ele complementa toda a formação de vocês. Não é só estudar para uma disciplina, é conviver com o colega. E tudo isso, então, eu espero que foram boas marcas, né, que vocês tiveram da faculdade e do curso. Palavras como cuidado, empatia, respeito, convívio, experiência, tempo gasto com os colegas, comunicação, reconhecer imperfeições, saber ouvir, estar abertos a críticas e disposto ao crescimento. São questões que, durante alunos e agora como farmacêuticos, vocês terão essas marcas importantes na vida de vocês como profissionais, nas funções de emprego de vocês, né, como farmacêuticos, como lidar com um colega, como lidar com uma situação de trabalho, uma situação em que vocês vão ser pressionados a agir com ética. Tudo isso é muito importante. E tudo que foi falado, professora Priscila, Jorg e Laura, ele realmente representa para vocês essa forma de agir como nós, professores, esperamos que vocês, alunos que foram formados com um curso realmente excepcional, que é o curso de farmácia da Unicamp, nós esperamos que vocês possam realmente agir. E certeza que irão, porque vocês foram ótimos alunos e serão com certeza ótimos profissionais de trabalho. Então, eu espero que vocês possam ter vivido bons momentos aqui na universidade, no nosso curso, e possam sempre guardar um espaço no coração de vocês, lembrando da gente, nos seus futuros projetos também, caso não esteja pós-graduação, um trabalho, um convênio, um projeto de pesquisa. Lembre sempre que a Unicamp está aberta para vocês e que nunca vai esquecer. Tá bom? Obrigado. Convidamos a funcionária homenageada pela turma de formandos, senhora Luísa Gomes de Campos Nascimento, para dirigir sua mensagem aos novos farmacêuticos. Bom, eu relutei muito em falar aqui, mas eu achei que era importante agradecer. Agradecer os alunos, né, hoje farmacêuticos, pelo tempo que passamos juntos, curto tempo. Agradecer por terem me escolhido. Também não sei muito bem, professora, o motivo, mas recebo de bom grado. Mas principalmente agradecer à FCF por ter a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis num dos melhores centros de formação de farmacêuticos do país. Trabalhar na FCF como farmacêutica é, sem dúvida, algo que eu vou levar para o resto da minha vida e levar no meu coração. E essa FCF que eu agradeço é a FCF que foi, por muito tempo, a casa de vocês. E não deixa de ser simbólico que antes vocês tenham saído da casa dos pais de vocês, muitos de forma, né, efetiva, saído mesmo para morar em outra cidade, para conhecer um mundo novo e viver a vida de uma outra forma. Não mais como adolescentes, mas como adultos. Não mais como alunos de ensino médio, mas como alunos de faculdade. E hoje vocês saem daqui, da casa de vocês, para encarar o mundo de uma outra forma. Não mais como alunos, nem mais como jovens adultos, mas como adultos. Não mais como alunos, mas como farmacêuticos. E eu espero que essa jornada profissionais que vocês tenham, que essa jornada profissional de vocês traga tudo aquilo que vocês vieram buscar na universidade e seja muito frutífera. Convidamos a farmacêutica Lilian Cristina Fagan, delegada regional adjunta da Seccional de Campinas, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para proceder à entrega do prêmio Paulo Minami, do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, ao agraciado desta turma. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento os presentes e parabenizo a todos os formandos. Hoje é um dia de muita emoção e muito orgulho e reconhecimento. Farmacêuticos são anjos de branco, que não possuem asas, mas que ajudam a proteger as pessoas com muito carinho e dedicação. Essa é uma frase de um autor desconhecido, mas que representa muito bem a nossa profissão. Ser farmacêutico significa assumir um compromisso perante a saúde das pessoas com a melhoria da qualidade da vida da sociedade. A população brasileira carece de nossos cuidados.
E nunca devemos perder o norte da união, nem a disposição para novas lutas, porque fortalecidos poderemos servi-los mais e melhor. Foram anos de esforços e dedicação aos estudos que serão recompensados a cada sorriso de paciente atendido, a cada pessoa acolhida. Vocês vão perceber que, como farmacêuticos, nas diversas áreas de atuação, podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Lembrando que o estudo não para na graduação. O aprimoramento deve ser contínuo. E para ajudá-los nessa busca por conhecimentos, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo realiza diversos eventos educacionais com participações gratuitas para os farmacêuticos inscritos no Conselho, além de disponibilizar um site de muitos materiais técnicos que podem auxiliar em diferentes áreas da profissão farmacêutica. Com o objetivo de reconhecer e valorizar a dedicação dos melhores alunos do curso de graduação de farmácia do Estado de São Paulo, o comprometimento, a postura, o respeito e a dedicação ao longo da carreira acadêmica, e desejando que este espírito profissional permaneça aceso em sua vida durante todos os dias, o CRF instituiu em 2010 o prêmio Professor Paulo Minami. Este prêmio foi criado como uma homenagem ao professor Paulo Minami, que dedicou toda a sua vida aos estudos, à pesquisa e ao ensino de farmácia, que sempre preocupado em formar farmacêuticos com fortes valores e princípios éticos comprometidos com a saúde e bem-estar da humanidade. Sendo assim, para valorizar a dedicação dos futuros profissionais farmacêuticos do Estado de São Paulo, neste momento, o CRF São Paulo homenageia com a condecoração professor Paulo Minami, a aluna Samira Elisa Alves Geraldo. Neste momento, o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e professor homenageado, professor Dr. Jorg Koberg, neste ato representando o magnífico reitor, professor Dr. Antônio José de Almeida Meirelles, dirigirá sua homenagem aos novos farmacêuticos e, em seguida, procederá ao encerramento desta sessão solene de outorga de grau. Mais uma vez, boa tarde a todos. Desta vez vou me dirigir a vocês em função de diretor da faculdade, né? Primeiramente, gostaria mais uma vez agradecer aos pais e parentes, todos aqui presentes, para confiar seus filhos nesses últimos 5 anos aqui na faculdade, na Unicamp, né? Muitos de vocês são de longe. A Júlia, conheci os pais dela agora de Pará, né? Mas eu tenho certeza de várias outras cidades e regiões do Brasil. Mas Campinas é uma cidade muito legal, muito quente, muito bonita. A Unicamp também sensacional. E nossa faculdade, sem dúvida, é muito boa e você estava em boas mãos com nossos docentes, funcionários que são extremamente dedicados e talentosos. Agora, sendo diretor por 3 semanas, né? Eu estou ainda começando ali na nossa
trajetória. Na minha vice-diretora é a professora Wanda, e a gente encontrou ali uma faculdade em pleno funcionamento, né? Graças à professora Priscila, ex-vice-diretora, e o professor Rodrigo, que deixaram tudo em ordem. Então, a gente ainda estamos conhecendo tudo, mas já estamos vendo que está funcionando tudo muito bem. Mas eu queria falar um pouco assim dos nossos planos como nova diretoria ali também, e um pouco do histórico da faculdade, né? A faculdade agora tem 10 anos apenas. O curso de farmácia tem 20 anos aqui na Unicamp, mas em todo esse tempo ainda continuamos a ser a menor unidade da Unicamp, né? A Unicamp tem 24 institutos ou faculdades, sendo a maior FCM, com 350 docentes. Nossa faculdade tem apenas 18 docentes e uma pesquisadora, por enquanto. Então, vejo assim, a nossa missão nos próximos anos é o crescimento da faculdade, né? A gente precisa mais profissionais, mais docentes, mais funcionários. Nesse contexto, nesses próximos 4 anos, temos planos de, entre outros, fazer um curso noturno, né? Que eu acho que seria muito interessante, considerando que em Campinas, na região de Campinas, temos muitas empresas, e aí é evidente que seria interessante alunos estudando ou trabalhando durante o dia, estudando à noite. Então, esse é um dos planos que a gente tem. Na nossa pós-graduação, temos planos, talvez, fazer um mestrado profissional. Então, isso também está em estudo. O nosso curso mestrado, doutorado está em pleno funcionamento, mas ele é acadêmico. Mas na nossa profissão farmacêutica também é importante estar perto das empresas, das indústrias, e aí o mestrado profissional seria uma opção interessante. São apenas algumas ideias ali lançando, né? E apesar que a gente está a menor unidade da Unicamp, nosso time é muito produtivo, muito ágil. Queria dar uns números. Nos últimos 5 anos, a faculdade, nossos docentes publicamos, junto com os alunos, né, de pós-graduação, graduação, mais do que 500 artigos. Então, a nossa produtividade por capita, por docente, é muito alta, talvez a mais alta da Unicamp. Não tenho esses números, estou apenas chutando. Arrumamos em projetos 40 milhões de reais ao longo desses últimos 5 anos. Temos 300 alunos em curso no programa de graduação e 100 alunos de pós-graduação, né? Então, só alguns números e nossos planos ali para esses próximos 4 anos. Eu acho que vai ser interessante ver essa trajetória mais para frente, mas vocês fizeram parte disso, sem dúvida. E, nesse sentido, mais uma vez, queria parabenizar vocês, né, pela formação hoje. E, de novo, enfatizar, a faculdade continua a casa de vocês estão sempre bem-vindos. Esperamos muito que alguns de vocês voltem a fazer pós. Alguém está fazendo pós já? Ainda nesse momento? Ah, você? Que legal. Então, perfeito. Então, é isso que eu tinha que dizer. Mais uma vez, muito obrigado por todos estejam presentes. Parabéns aos formados, formadas. E declaro encerrado a sessão solene de outorga de grau. Boa tarde. Agradecemos a presença de todos e desejamos sucesso, felicidades aos novos farmacêuticos. Tenham uma ótima tarde.